Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 27 de setembro de 2024, o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22, quero compartilhar com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava rezando Jesus num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diletos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de um de seus grandes santos, São Vicente de Paulo, que consagrou toda a sua vida à missão dirigida aos mais pobres, aos mais necessitados, aos pequeninos de Deus. São Vicente tinha um coração inflamado pelo amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Em seu coração abrasava a caridade de Deus, a caridade divina, e cheio, repleto do Espírito Santo, vivia em plenitude o preceito de amar a Deus e de amar o próximo. Sua caridade grandíssima era sem igual. No entanto, um santo não é formado do dia para a noite. Deus fez um caminho espiritual com São Vicente em meio a grandes tribulações, provações, privações e necessidades. O próprio santo passou em sua vida grande necessidade. Após ser ordenado sacerdote na França, santo francês, numa viagem de barco, seu barco foi capturado por piratas e ele foi vendido como escravo. Passou 2 anos como escravo. Depois conseguiu fugir, voltou à França e na França, ao assumir uma paróquia, se empenhou profundamente em buscar atender às necessidades dos mais pobres, dos mais necessitados, dos desvalidos e dos doentes. Ele sentiu em sua própria vida o que é ser escravo. E isto Deus utilizou para ir formando o seu coração, para ir preenchendo o seu coração com aquela caridade divina. Ele próprio aqui consagrou a sua vida ao apóstolo Paulo, por isso que utiliza Vicente de Paulo para imitar o que foi a vida deste grande apóstolo. O próprio apóstolo já havia falado: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então Vicente decide imitar a Paulo, pois imitando a Paulo está imitando a Cristo. Decidiu então empreender uma obra de evangelização missionária destinada a ir aos lugares mais difíceis da terra, para ali levar a caridade divina, o poder da palavra de Deus. Começou a trabalhar então na formação do clero, formar sacerdotes, formar padres com espírito de pobreza,
que se dedicassem integralmente à pregação da palavra nas missões, ao ensino dos mandamentos de Deus, das missões, e ao mesmo tempo fizesse ali uma obra de caridade concreta, sob o ponto de vista material, porque eles eram enviados a pessoas que não tinham comida, não tinham bebida, não tinham roupa, não tinham casa, pessoas que viviam na sarjeta da sociedade, pessoas excluídas. A estes pequeninos de Deus que São Vicente formou sacerdotes e os enviou para esta missão árdua e bela ao mesmo tempo. Também formou religiosas, freiras, fundou a obra As Irmãs da Caridade, no Santa Marcilac, para que as freiras também pudessem ali fazer as obras caritativas. E a partir de São Vicente de Paulo, a Igreja dá um grande salto em suas obras caritativas, porque ele vai buscar organizar, institucionalizar, por meio de uma associação de caridade, que vai trabalhar justamente com os doentes, com os pobres, com os necessitados, para responder à necessidade daquela realidade. Vemos então o espírito então de missão, de empreendedorismo espiritual, religioso e social na vida deste santo. A partir dele então, a Igreja vai crescer muito em obras de caridade, em hospitais, em asilos, em creches, em obras caritativas materiais, concretas, dar realmente aquilo que aqueles pobres precisavam para viver, para subsistir, ajudá-los e também apontar para eles a vida eterna, o destino último do homem, que é a salvação. Aqui é um ponto importante, pois a caridade empreendida por São Vicente não era apenas uma obra social, não era apenas uma obra sob o ponto de vista material, não. Ele fazia sim a caridade material, porque quando foi escravo, viu que esses pobres precisavam disso, e no entanto ele buscava a salvação da alma, ensinava a eles a catequese, a palavra de Deus, a doutrina, o amor de Deus, instruía eles aos sacramentos, à Santa Missa, à confissão, quer dizer, levava a eles o pão material e o pão espiritual, sobretudo o pão espiritual, para que eles, ao receber o pão material, recebessem o pão espiritual e com isso recebessem Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por meio dessas obras caritativas, então, São Vicente levava a fé. Os padres de sua congregação levavam a fé por a esperança. As freiras de sua congregação levavam a fé, a esperança e a caridade. A salvação das almas. E, de novo, socorriam materialmente para que as pessoas pudessem abrir a alma para o socorro espiritual, a recepção de Jesus Cristo, da fé cristã. No Santo Evangelho de hoje, nós vemos essa caridade cristã no coração do apóstolo São Pedro, que faz a sua profissão de fé. Escutamos na proclamação do Evangelho que Jesus Cristo está em oração. Portanto, o contexto da profissão de fé de Pedro no Evangelho de hoje é a oração de Cristo. Jesus reza, Jesus ora. Veja, o grande modelo que nós temos em nossa vida é Jesus que reza, é Jesus que ora. Então aqui podemos logo acrescentar que a obra social que a Igreja faz, ela tem que ser regada pela oração, ela tem que ser regada pelo Espírito Santo, ela tem que ser regada pelo poder de Deus,
tem que ser ungida esta obra. Tem que ter a obra social? Sim, tem que ter a obra social. A igreja tem toda uma doutrina social acerca disso. E, no entanto, esta obra social realizada pela igreja deve ser iluminada pela palavra de Deus e completada pelos sacramentos. Nosso Senhor reza e nos ensina a rezar. Como nos ensina também Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Pergunto a você, como está a sua vida de oração? Você tem rezado? Você tem orado? Você tem buscado Jesus? Tem ido à Santa Missa? Tem ido aos sacramentos? À confissão? Tem rezado em sua casa o Santo Terço? Meditado o Evangelho? As orações cotidianas? É preciso rezar e rezar sempre. Terminada a sua oração, Nosso Senhor se dirige aos discípulos e lhes faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Então os discípulos respondem: Senhor Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és algum dos profetas que ressuscitou e está aqui para anunciar a boa nova do reino. Com essas respostas, percebemos que a multidão que ia até Jesus por causa de milagres, por causa de curas, por causa de interesses pessoais, esta multidão não sabe quem é Jesus. Eles desconhecem totalmente a identidade profunda do Senhor Jesus. E por quê? Desconhecem quem Jesus é, não têm este conhecimento da fé sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, também não pode esperar mais dele, não pode pedir mais dele, não pode se interessar pela vida dele, não podem crer naquilo que ele é capaz de fazer na vida deles. Pois bem, então Nosso Senhor faz de novo a pergunta e agora dirige aos discípulos: e a vós, meus discípulos, quem eu sou? Pedro, sempre Pedro, o príncipe dos apóstolos, tomando a palavra, responde por si e pelos demais: Jesus, tu és o Cristo de Deus. Jesus, tu és o Messias, o ungido, aquele que devia vir ao mundo para nos salvar. Pedro, então, dá a resposta certa. Pedro, então, dá a resposta verdadeira acerca de Cristo. Depois dos eventos da Páscoa do Cristo, eles vão ter que sair e anunciar e ensinar a todos os homens esta verdade que agora eles não sabem. Neste Evangelho, Nosso Senhor pede que os apóstolos fiquem em silêncio, que eles não digam a ninguém que ele é o Messias. Trata de ser o segredo messiânico que está ali reservado somente no grupo dos apóstolos. E por que Nosso Senhor não quis que esta verdade fosse publicada a todos? Porque Nosso Senhor não queria que a sua missão fosse confundida com a missão de um líder libertário sociopolítico. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se dissesse que ele era o Messias, sem acrescentar o que vem depois, eles iriam pensar que Jesus era um Messias político, social. Vemos já em Atos dos Apóstolos, logo no início, essa confusão e essa ideia dos apóstolos que dizem: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Dizem isso diante do Cristo ressuscitado? Quer dizer, eles tinham essa mentalidade sociopolítica sobre o Messias.
E nosso Senhor vai então mudar esta mentalidade deles. Com o que segue depois. Ele vai dizer: o Filho do Homem, ele vai sofrer muito, ele vai ser rejeitado pelos doutores da lei, pelos anciões, vai ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Agora sim, tudo está completo, está acabado. Jesus é o Messias, mas Jesus é o Messias do servo sofredor de Isaías. Jesus é o Messias que está profetizado em Isaías, em Daniel, como o Filho do Homem. Ele vai ser o Messias que vai instaurar no mundo o seu reino por meio da cruz. A cruz é o sofrimento que o Messias vai aceitar de bom grado, suportar de bom grado para salvar o mundo. Na cruz, como Cordeiro de Deus, como ovelha mansa, ele é encaminhado ao matadouro e lá ele verterá todo o seu sangue, que será o preço pago por Deus para comprar as almas de todos os homens do mundo todo. Vemos aqui então que o messianismo assumido pelo Cristo é o messianismo que passa pelo crivo da cruz. Portanto, não há um Cristo sem cruz. Não há uma fé cristã genuinamente sem cruz. Dizia os grandes santos: nenhum dia sem cruz. E aos discípulos foi dito: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, há uma cruz a carregar todos os dias. Passamos por dificuldades, por provações, por problemas de todos os lados. E devemos suportar na paciência, na caridade, na fé, na oração. Na oração, sobretudo. Oração que regava a vida de São Vicente de Paulo a fazer grandes obras de caridade, a influenciar a vida de sacerdotes, de religiosos no mundo inteiro, para que se aproximassem dos mais pobres e a estes dessem o pão material, pudesse socorrer as necessidades materiais, físicas, humanas desses pobres e, ao mesmo tempo, dar-lhes Jesus. Dar-lhes Jesus, o Salvador, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Que grande ensino no dia de hoje, não é verdade? Que grande ensino para toda a igreja que é iluminada pela vida desse gigante espiritual, São Vicente de Paulo. Em seu coração estava ali a caridade divina, abrasando-o por dentro, clamando nele a graça de ajudar os necessitados, socorrer os pobres e conduzi-los à salvação da alma. Hoje também, com grande alegria, é o meu aniversário, dia 27 de setembro, e também aniversário de meu amigo, irmão no sacerdócio, Padre Antônio de Pádua. Temos esta graça de fazer aniversário no mesmo dia. Peço então que você reze por mim, pelo Padre Antônio, pela nossa vocação, pelo chamado de Deus em nossa vida, para que sejamos fiéis à graça de Deus todos os dias de nossas vidas. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te guarde, que Deus Todo-Poderoso te livre de todos os males do corpo e da alma. Te conceda a graça da fé, da esperança e da caridade.
sobretudo essa caridade que abrasava o coração de São Vicente, para que sejamos desapegados dos bens terrenos, desapegados deste mundo, pratiquemos a caridade de um modo concreto aos necessitados, almejando sempre a salvação da alma deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem de Guadalupe e pela intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.